Na nossa primeira questão de escala, é uma questão que eu tirei aí da internet, né? Ele coloca o mapa do Brasil. Percebe que tem alguns elementos importantes que você precisa destacar. Primeiro é isso aqui, ó, o principal, que é a escala, né? Que é 1:50 milhões. Então significa que essa figura, em termos de centímetros, né? Ela está 50 milhões de vezes menor do que seria o tamanho real. E aí no mapa ele mostra o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro e esse valor mede 72 centímetros. Claro que esse é o tamanho do desenho, né? E aí ele separa de duas maneiras, né? O trajeto por terra, que ele coloca aqui de rosa, né? E o trajeto por avião, que está aqui de azul. Então isso foi tudo que a tocha olímpica percorreu em termos de centímetro. E aí ele quer saber na questão qual é a distância real, mas aí cuidado, ó, em quilômetros, percorrida pela tocha em seu trajeto. Bom, então como é que funciona a questão de escala, né? Para você fazer a escala, é só você pegar o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Isso aqui é super tranquilo. Mas você precisa ter um certo cuidado porque você precisa ter atenção à questão das unidades, né? Em que sentido? Aqui eu estou trabalhando com centímetro e quilômetro, que em tese são relações que têm a mesma medida, porém em unidade diferente. Veja que eu não estou mexendo aqui com centímetro e área, ou com centímetro e centímetro cúbico, que é volume. Porque se isso acontecer, a gente tem que fazer uma adaptação nessa fórmula da escala. Mas aí eu trouxe também essa questão para vocês, como vocês bem já viram, né? Bom, então se a escala é de 1:50 milhões, né? Aí ou você escreve 50 milhões ou você coloca em notação, né? Por exemplo, 1/50 vezes 10 elevado a 6. Aí fica a seu critério, porque está mexendo com esse tanto de zero o tempo todo, é ruim, né? Lembrando que esses dois pontos quer dizer uma barra de divisão. Então a escala vai ficar 1 dividido por 50 vezes 10 elevado a 6. O tamanho do desenho é 72. Eu vou colocar a unidade só para estar lembrando de que unidade eu vou responder. Dividido pelo tamanho real, que eu vou chamar de R, tá? R de tamanho real. E lembrando que esse tamanho real ele também vai estar em centímetros, porque se em cima está em centímetros, embaixo também tem que estar. E aí depois, é claro, a gente vai fazer a transformação, porque a questão quer em quilômetros. Bom, aqui vamos fazer o produto em cruz, né? Então R vai ser 72 vezes 50 vezes 10 elevado a 6. Multiplicando 72 por 50, 3.600 vezes 10 elevado a 6. E aí eu já vou responder, né? Centímetros. Já vou colocar aí a unidade. Mas aí o que é que você observa? Você tem que transformar essa resposta para quilômetro, né? Então, de centímetro para metro, você sabe que você vai dividir por 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Eu prefiro fazer por etapas para você ir gravando as unidades menores, mas se você já entende quanto que é transformar de centímetro para quilômetro de uma vez, sem problema. Então, no caso aqui, o meu R vai ser 3.600 vezes 10 elevado a 6, dividido por 10 ao quadrado. Aí eu vou fazer aqui só essa divisão da base 10. Como você tem aqui a divisão de potência de bases iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. E aí sua resposta agora está em metros. Legal? Mas aí nós vamos ter que transformar na realidade para quilômetro, né? Então você vai pegar agora de metro e transformar para quilômetro. Ou seja, você divide por 1.000, que é a mesma coisa
e 10 elevado a 3. Daí vai ficar que R é 3.600 vezes 10 elevado a 4, que é a última unidade que eu tinha aqui em metro. E aí eu vou dividir esse valor por 10 elevado a 3. Novamente, você tem divisão de potências de bases iguais, você conserva a base, subtrai os expoentes, 4 menos 3 é 1. E aí tua resposta agora vai estar em quilômetros por conta dessa última transformação. Ou seja, R é 3.600 vezes 10, ou seja, 36.000 quilômetros. Resultado final, e aí nós ficamos com a letra C, 36.000 quilômetros. Beleza? Nós temos aqui uma segunda questão de escala, e vê que essa questão eu estou tirando da prova do Enem de 2017, deu na net, né? É uma questão também que envolve escala, e aí eu quero chamar a atenção de vocês agora, porque perceba que você vai estar trabalhando com unidades que não podem se relacionar diretamente como foi a questão anterior. Isso me chama a atenção na hora que eu leio isso aqui, ó, volume. Eu vou já ler a questão toda. Mas na hora que eu vejo que a questão tem a ver com escala, que é de 1 para 400, e eu vejo que tem essa expressão volume, eu tenho que ter um certo cuidado, porque agora eu estou mexendo com uma coisa que, sei lá, está em centímetro, mas do outro lado está em centímetro cúbico. Então é necessário que você faça a transformação. E pior, né? Se tu olhar com atenção, ó, ele ainda quer a resposta em metro cúbico. Então vai haver aqui uma série de transformações que você tem que fazer. Mas o início, que é quando você diz que a escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, nesse caso ele é um pouco perigoso porque você tem uma unidade de volume. Então, para você corrigir isso, você pega a escala e coloca ao cubo. Tá? Por quê? Porque volume é centímetro cúbico, né? No caso aqui da questão. E a escala, que está de 1 para 400, ela precisa assumir essa mesma característica. Se fosse área, aí eu colocaria ao quadrado. Mas aí, no caso, como a questão tem a ver com volume, eu já sei que essa escala vai estar ao cubo. Dessa forma, 1 sobre 400, ele disse que o volume da peça, né? O volume da peça, ou seja, o volume do desenho, né? Vai ser 25, e aí eu vou calcular o volume real, tá? Repito, se eu fizer desse jeito, você acabou de errar a questão. E é arriscado você marcar até a letra E, né? Pensando que é só fazer o produto em cruz. Então, para a gente fazer a correção, não se esquece. Pega a escala e eleva ao que está na unidade da questão. Como é volume, você bota ao cubo. Legal? E aí, assim, antes de fazer o produto em cruz, né? Não se esqueça que você tem que desenvolver primeiro a potência. Então, 1 elevado a 3 é 1. 400 elevado a 3 eu faço assim, ó. 4 ao cubo vai ser 64. E 00, que na realidade é 100, ou seja, 10 ao quadrado, é como se fosse 10 ao quadrado ao cubo, ou seja, 10 elevado a 6. Então, fica mais simples assim do que ter que estar escrevendo aí 6 zeros. Isso é igual a 25 sobre R. Daí agora sim, você pode multiplicar em cruz, né? Então vai ficar que R é 25 vezes 64 vezes 10 elevado a 6. Fazendo aqui o produto 25 vezes 64, vocês devem encontrar aí 1.600. 10 elevado a 6. E aí agora vamos investigar a resposta, né? Então assim, como o 25 está em centímetro cúbico, obrigatoriamente o meu tamanho real também está em centímetro cúbico. Então aqui a unidade será centímetro cúbico. E aí, como é que eu faço para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico? Regrinha. Uma coisa é certa, né? De centímetro para metro eu sei que eu tenho que dividir por 100, que é a mesma coisa que é 10 ao quadrado, tá bom?
Como é de centímetro cúbico para metro cúbico, é só você ter o cuidado de pegar isso aqui e colocar ao cubo. Beleza? Então, na realidade, eu vou dividir por 10 elevado a 6. Então, para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, você divide por 10 elevado a 6. Então, eu vou pegar esse valor, né, que é 1.600 vezes 10 elevado a 6, e vou dividir por 10 elevado a 6. E aí, ó, morreu, foi embora, né? E aí fica 1.600 metros cúbicos, que é a nossa unidade, tá? E aí, resposta, letra C de coração. Tranquilo? Então, repetindo, a mágica é esse pedacinho aqui, ó, tá? Lembra que se fosse a área, aqui seria a escala e ficaria ao quadrado, né? Mas no caso, como é volume, a escala tem que ficar ao cubo para tornar as unidades equivalentes. Beleza?